Meus irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, o versículo 28 nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso aí, Mateus 11, 28 é um convite. Convite que o Senhor, ele faz ao homem. Então, quando nós olhamos para um convite, ou nós recebemos um convite, a primeira coisa que nós olhamos é o remetente dele. Quem me enviou esse convite? De onde veio essa carta para mim? Ou de quem é esse e-mail? O convite vem de várias formas. Mas quem é o remetente? Quem enviou? Então aqui nós vemos o Senhor Jesus, sabemos que o convite é dele e podemos vê-lo em duas figuras. Na figura do Salvador e o Senhor Jesus na figura do Pai. Na figura do Salvador é um convite para o pecador. É o Salvador convidando o pecador a vir a ele. Vinde a mim. E também é o convite de um pai convidando um filho para vir a ele. O Salvador, ele chama o pecador. E o pai também, ele chama o filho. Tem hora que o filho chama o pai. E tem hora que o pai chama o filho. Tem hora que o Salvador, tem hora que o pecador, ele chama por um Salvador. Ele clama por um Salvador. Ele necessita, ele precisa e ele chora que ele precisa de um Salvador. Mas tem momentos que é o Salvador que está chamando o pecador. E às vezes o pecador, ele chama, ele clama, ele pede, e ele acha às vezes até que não está atendendo, está sendo atendido. Mas no momento da sua salvação, é o momento que o Salvador o chama. Quando o Salvador o chama e chamado ele fala ao coração, você sente assim, é coisa que eu muito esperei ouvir essa voz. E o pai também, ele chama o filho chama o pai, às vezes precisa do pai, o filho precisa do pai. Tem muitas situações para conversar com o pai, para falar com o pai, para pedir para o pai, ou até mesmo agradecer ao pai, e fica esperando. Mas tem vez também que é o pai que chama o filho, para abençoar o filho, para fazer aquilo que está no coração dele em favor do filho. E é uma alegria quando o pai ele chama o filho. O filho sente alegria no coração. Tanto faz o pecador quanto o filho. Ele sente uma alegria enorme no coração quando está sendo chamado pelo Salvador e pelo Pai, respectivamente falando. Então, o convite aí nós podemos ver o Senhor Jesus nessas duas figuras. E ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o chamado ele tem essas questões que nós vemos. E como que é o chamado para a vida do homem? Tanto faz o filho quanto o pecador que está sendo chamado. O chamado ele pode ouvir e pode atender, né? Assim, você chama o seu filho e ele te atende de imediato. Assim é o Salvador, ele pode chamar o pecador de imediato atender. E também pode chamar e ele ouvir e fingir que não ouviu. Tem vezes que é assim, o pai ele chama o filho e o filho ouve e finge que não ouve. Mas esse que ouve e finge que não ouve, por que ele finge que não ouve? Porque ele quer atender. E o pai insiste, continua chamando, o pai é misericordioso. O pai não quer vê-lo sofrer. O pai sabe aonde vai dar essa insubordinação, essa falta de postura, essa desobediência a ele. O pai sabe onde vai dar isso. E o pai insiste, chama a reflexão de novo, e chama de novo. E assim o Salvador também faz com o pecador. Porque o convite você pode aceitar e você pode rejeitar. É da sua economia. Você não é obrigado a aceitar o convite. Você não é obrigado a atender o chamado do Pai. Você não é obrigado a aceitar o chamado do Salvador. Você pode ouvir e fingir que não ouviu para você não atender. É um direito seu. Você tem um livre-arbítrio. Mas deixando bem claro que quando você ouve e você atende ao Pai,
beneficiado é você. A bênção é sua, o privilégio é seu. E esse Pai que é tão grande, que de nada precisa do homem, nada que existe materialmente ele precisa. É Rei e Senhor dos céus e de toda a terra, de todo o universo. E está chamando nós como simples, como miseráveis, como pecadores que somos. E muitas das vezes nós que somos filhos, estamos em subordinação, falta de postura. Ele também chama para nos abençoar. Levanta-te e põe-te de pé, que eu falarei contigo. Na época dos profetas, o Senhor Deus referia assim ao homem. Toma postura. A nossa postura não é só chegar na casa do Senhor, mostrar que eu sou bom de louvor, que eu sou bom de palavra, eu sou bom de pregação. A minha postura eu mostro todos os dias. É no meu testemunho para com o meu próximo, para com meus colegas de trabalho, para com a minha família dentro da minha casa. A minha família vê se eu sou de oração ou não, se eu tenho Bíblia na mão ou não. O compromisso, a responsabilidade, a postura, ela não é com nada exterior. A unção do Senhor não é com apenas lá o púlpito da igreja, microfone da igreja. Não é nada disso, não é aparecer. A Bíblia fala que a unção é sobre a cabeça. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A cabeça ungida com óleo, e todos os dias nós temos a consciência que a nossa cabeça foi ungida com óleo. O Espírito Santo é que ungiu a nossa cabeça. Então nós temos aí a condição de poder aceitar ou rejeitar o convite. Eu aceito o convite todos os dias. E sempre que o Pai me chama, eu quero estar disposto a ouvir. Eu clamo por essa voz. Senhor, fala. Deus fala. Fala que o teu servo ouve. E todos os dias tem a necessidade de estar pedindo ao Senhor que eu quero ouvir a sua voz. Quero que o Senhor fale comigo. Porque Deus sempre falou com o homem. Deus sempre fala com o homem. Sempre falou com o homem. Mas a maioria das vezes o homem não quis ouvir. Tem uns até que põem restrição aos dons espirituais para que a verdade do Senhor não seja revelada. Uma época que tem surgido muitos falsos profetas e eles agora estão declarados aí, todos sabem quem são, pelas profecias que foram entregues e que são falsas porque não se cumpriram. Quando ela é falsa, ela não se cumpre. Então todos já sabem, nós não estamos aqui para falar disso. Mas estamos aqui para falar da salvação. O Salvador está te chamando, pecador, ele quer te salvar. Salvação é um conjunto de bens. O Senhor te dá direito à vida eterna e também te abençoa nessa vida para que nada venha te faltar. O servo Davi dizia assim: nunca vi desamparado o justo nem sua descendência mendigar o pão. O Senhor te chama e no chamado não está incluído lá que você é um mendigo, não, tá? Tem gente que fica servo do Senhor, recebeu o chamado, está na postura de filho, aceitou, deixou de ser uma criatura, veio a ser filho, mas pede mais que filho de cego, pede mais que mendigo, é um pedinte. O Senhor não precisa dessas coisas não, o Senhor te chamou para não te deixar desamparado. Nunca vi desamparado um justo, nem sua descendência mendigar o pão, não precisa ficar mendigando nada não. O Senhor sabe, o Senhor atende a sua necessidade. O Senhor usa as pessoas para te abençoar nas suas necessidades, nas suas fraquezas, sem mesmo você abrir a sua boca, porque Ele mostra que Ele está presente. Então, a finalidade desse chamado é o alívio para aqueles que são escolhidos e que são chamados. E diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele mostra que esse povo que está sendo chamado, os filhos, os pecadores, ele mostra a condição deles. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Como se encontra a sua vida nessa tarde? Como encontra a sua vida? Você que um dia levantou sua mão, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que não aceitou ainda.
cansado de falsas profecias, cansado de falsos testemunhos, cansado de ver falsidade em todo lugar, das intrigas, das más conversações, cansado das perseguições, das lutas, das depravações do mundo, e isso te oprime, você se encontra oprimido, sua alma, venha ao Senhor nessa tarde, clama a Ele. Ele já tem um alívio para você. E você, pecador, encontra assim também? Você não aceitou Jesus? Lembrando que todos nós somos pecadores, mas nós que aceitamos Jesus somos pecadores lavados e remidos pelo sangue da cruz do Calvário. Você que não teve essa experiência ainda, está cansado, está oprimido pelos vícios, pelas drogas, está oprimido pela prostituição, pelo adultério. Você que era filho, se desviou também pelo caminho do adultério, do vício, da prostituição. Está cansado disso não? Está oprimido por causa disso? O Senhor veio essa tarde trazer alívio. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados, não estão tapados para que não possa ouvir. Mas a Bíblia diz que uma coisa só faz separação entre Deus e o homem. Paulo dizia que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem a profundidade, nem isso, nem aquilo, é o que Paulo dizia. A Isaías 59, se voltando que a Bíblia toda é a palavra do Senhor, toda ela aponta para o Senhor Jesus, Isaías 59 vai dizer que tem uma coisa que separa o homem de Deus, sim. Os vossos pecados. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não importa onde você esteja, tá? Não importa se você tem instrumentalidade, se você tem ministério, se você aceitou Jesus, se você não aceitou, os seus pecados, a sua falta de postura, a sua falta de testemunho tem separado você do Senhor, sim. E na ceia nós vemos isso. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. A Bíblia, ela nos leva a refletir, analisar. Cada um examine a si mesmo, faz uma busca minuciosa. Como está a sua vida? Está digno de participar do corpo do Senhor, de clamar para ser ouvido por Ele? Ele quer te ouvir nessa tarde. Ele quer que você clame porque Ele já tem te chamado. Ele quer que você responda, eis-me aqui. Alivia-me, Pai, eu necessito desse alívio. Então, quando a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ali até um texto que é lido muito para a ceia, né? Às vezes as pessoas usam muito ele na ceia, mas não é necessariamente só para a ceia, não. É uma reflexão para o dia a dia. Porque ali não fala de pessoas, não faz distinção de pessoas. Examine-se, pois, o homem. Então é para mim e para você. É para mim que prego, é para você que não prega. É para quem é pecador, é para quem é filho, é para quem prega, é para quem não prega. É para quem também dá ceia, é para quem toma ceia. Examine-se a si mesmo. Nós temos que examinar se nós estamos em condições de dar ceia para alguém. E nós também temos que examinar se nós estamos em condições de tomar ceia de alguém. Mas se tudo isso tem trazido um peso para a nossa alma, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós precisamos do alívio. Recebemos o alívio do Senhor. O Senhor tem nos chamado, nós recebemos o alívio. O medo está, a dificuldade está, o perigo está quando isso mais não surte efeito na gente, tão insensíveis, né? As pessoas se tornam insensíveis, se julgam capacitadas para tal, acima do bem e do mal, podem fazer o que querem com a falta de postura delas. Quem muito cobra é porque deixa lá. Mas o Senhor, Ele tem tido misericórdia nessa tarde. Ele tem falado conosco. Ele quer falar ao seu coração. E Ele veio para te trazer alívio de todo o peso do dia a dia. O peso da incredulidade, o Senhor veio te trazer alívio. O peso do pecado, o Senhor veio te trazer alívio. O peso das aflições, tribulações, o Senhor veio te trazer alívio.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas ele diz assim, tende bom ânimo, ou seja, recebei de mim alívio. Eu venci o mundo, ele venceu o mundo, ele tem alívio para nos dar. Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus nunca deixou de falar com o homem. Existe um período na Bíblia que é conhecido como silêncio profético, 400 anos. E já vi muitas das pessoas, eu considero a todos, não estou aqui para despregar nada que ninguém pregou. E às vezes um tem um conhecimento, o conhecimento que eu tenho certeza que é o Senhor que tem me dado no coração, que o Espírito Santo fala comigo, eu sei, eu ouço a voz dele. E estou entregando aqui aquilo que ele me deu nessa tarde para falar com você. E muitos dizem ali que foi 400 anos que Deus ficou sem falar. Outro fala a ponte de 400 metros. Outro fala silêncio profético. Considera até que a passagem do Velho Testamento para o Novo Testamento é uma tolice, né? Que o Velho Testamento não termina em Malaquias, termina após o ministério de João Batista, porque a Bíblia fala que foi o último profeta e o maior dos profetas foi João Batista, e profeta só tinha no Velho Testamento. No Novo Testamento o profeta é o Espírito Santo que revela todas as coisas. Então até João Batista ali, até ele ser morto, ainda estava ali o Velho Testamento. Mas muito classifica aquele período de 400 anos como Deus não falou com o homem. Sabe o que aconteceu ali na verdade, irmãos, vivendo a experiência com o Senhor Jesus? Na verdade, nunca teve um homem querendo ouvir a voz do Senhor naquele tempo, durante 400 anos. Se aparecesse um, o Senhor falaria com ele e ele ouviria. Na época de Noé só tinha ele. Só ele. Tinha um, o Senhor falou, por isso que nós cremos nisso. Só tinha um e o Senhor falou. E aquele um ainda multiplicou dentro das possibilidades dele a bênção que conseguiu salvar a família dele. Então, se tiver um querendo ouvir a voz do Senhor, clamando para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai falar. Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero receber de ti alívio nessa tarde, para mim, para minha casa, para minha família, para os meus familiares, os familiares da minha esposa. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, alívio para os que estão enfermos, para os que estão hospitalizados, para os que estão encarcerados em presídios, cadeias, para os que estão com processos na justiça. Eu peço ao Senhor alívio na alma de todo magistrado, de todo governo que está composto para governar o Brasil, de todos os ministérios. Eu peço ao Senhor o alívio na mente e na alma de todos os pastores, principalmente aqueles que não são verdadeiramente pastores, que têm um título e que ainda estão de frente à igreja, mas só foram pastores uns tempos atrás. Hoje ainda estão ali como exercendo a função, mas diante de Deus. E o Senhor tem mostrado para o povo que não são mais pastores. Eu peço ao Senhor alívio por eles, misericórdia. E que o sangue de Jesus possa nos purificar. O Senhor nos chamou para atender. O Senhor nos chamou para que possamos atendê-lo. E receber dele a promessa dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. O seu corpo está cansado, está pesado das pancadas, dos intempéries do dia a dia, mas é porque está doendo a alma cansada. O cansaço do corpo parece ser 10 vezes maiores, as dores no corpo, as dores da cabeça, a pressão na nuca, no peito, no coração, é opressão na alma. Pelo sangue de Jesus, receba alívio na sua alma nesta hora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.